o capítulo 2 do mangá Chaos Chapter, a saga de Caos. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Parte 2, As 12 Camus. O atual universo foi criado pelas mãos do grande deus Cronos e outros deuses, quando os ancestrais venceram a Guerra Santa contra Caos, nos tempos antigos. A geração seguinte, formada por Zeus e demais deuses, também governaram baseados na ordem. Todo tipo de maldade e desgraça, originada na desordem, começou a se estender. Esse é o sinal da ressurreição de Caos. Em outras palavras, a energia da desordem do mundo atraiu o renascimento de Caos. O único que percebeu esse fato foi o todo-poderoso Zeus. O imperador Amadeus se preparou para a futura Guerra Santa com seu exército do caos. No lado oposto, o Cosmo, com os conflitos internos entre os deuses do Olimpo e a queda de poderosos deuses do céu, teve dificuldades para se preparar para a batalha. A habilidade dos humanos começou a crescer e ameaçar os deuses. Por essa situação assolar o mundo, a ressurreição de Caos se abasteceu com infinita energia. Por isso, e para não perder mais tempo, foi decidido limpar a Terra de toda a maldade, estabelecendo a utopia, com a intenção de deter Caos. Febo-Abel confirma que Zeus ama todo tipo de vida e o mundo que criou. Ele guiou a Terra não apenas ao caminho da destruição, através da Era Neogênese, mas também a esperança, graças à vitória dos humanos. A revelação perdida dos deuses diz respeito aos lendários guerreiros da Era de Ouro, que são capazes de encerrar a batalha destinada. Com a ativação da Era Neogênese, o mundo com certeza foi levado à destruição. Mas na realidade, isso revelou os últimos guerreiros, que possuem um poder capaz de superar os deuses entre os humanos que amam este mundo. Ou seja, Zeus confiou o mundo a todos os humanos no momento em que a Era Neogênese começou. O planeta foi criado pelos deuses em 7 dias. No 7º, todo tipo de vida ficou encarregado de sua própria existência. Começando com os cavaleiros, heróis de todo o mundo, cada um sendo guiado por seus deuses, lutaram e arriscaram suas vidas. Por outro lado, os guerreiros do céu, seguindo os ideais de Zeus, os confrontaram, ansiosos por realizar o sonho da verdadeira utopia. Com muitas expectativas dos deuses, os humanos, com sua pequena existência, queimaram seus cosmos vitais, acreditando no caminho que escolheram seguir. Com o resultado da derrota dos mais poderosos imperadores liderados por Zeus e a chegada de Atena, ao lado do Cavaleiro de Pégaso, ao topo do Olimpo para enfrentar diretamente Zeus, o rei dos deuses tomou sua decisão: parar a Era Neogênese e a destruição do mundo. Zeus os reconheceu como seus companheiros para enfrentar o exército de Caos e partiu para lutar na Guerra Santa diretamente. Independente do resultado da Era Neogênese, Zeus precisava do poder para enfrentar Caos. Como ele esperava, na intensa luta, os guerreiros lendários despertaram. Além disso, os deuses de vários reinos, que não estavam em harmonia, recuperaram sua natureza divina e se uniram para evitar a nova era. Atena se lembra do principal motivo que seu pai e seu irmão a enviaram à Terra desde os tempos mitológicos. Como Atena, Sei e os demais foram testados com as outras formas de vida da Terra. E com Abel, ela estendeu a verdadeira vontade de seu pai. O Deus Sol também provou a si mesmo, a custo de sua vida, usando a adaga de Urano. Abel revela que sua vida realmente terminou quando o punhal o penetrou, mas sua alma não foi para Entrange, o cemitério dos deuses. Graças à natureza divina, foi guiado e se tornou capaz de ver a sagrada terra dos deuses, a Casa de Ouro, Eldorado. Lá, ouviu uma voz grandiosa que vinha do céu e o arrebatou. Entendeu toda a situação sobre Caos
o próximo Armagedon e a verdadeira vontade de seu pai Zeus por trás da Era Neogênese. Como Cassandra disse, a natureza maligna do caos está ressuscitando para iniciar o Armagedon. Para acabar com o mundo ordenado pela linhagem do Cosmo, o Imperador Amadeus tem a capacidade de invocar o Ragnarok. Com a batalha que determinará o destino de todo o universo, chegou a hora do último exército do Olimpo ressuscitar. De repente, uma voz percorre todo o céu. Ele estava esperando esse dia desde a Era Mitológica. É tempo de encerrar o silêncio e ressuscitar as 12 Camuys, permitindo aos deuses ter a honra de vesti-las. Hera, Artemis e Minéldia se impressionam com aquele que surgiu no Olimpo. É um dos 12 deuses do Olimpo, que desceu do topo do céu, com as 12 Camuys. Hefesto, o deus do fogo e do metal. Hera não acredita que ele voltou. Minéldia conta que Hefesto desapareceu desde a última Guerra Santa, há milhares de anos, e pergunta por que só retornou agora. Artemis está espantada, que além disso, ele está com aquelas sagradas urnas. Abel revela que desde os tempos mitológicos, por ordens secretas de Zeus, o deus Hefesto construiu o último tesouro, as sagradas Camuys, que somente podem ser trajadas pelos deuses escolhidos. Por alguns milhares de anos, ele protegeu as vestimentas divinas em uma área secreta acima do Olimpo, até o momento de ressuscitarem. A Camuy de Abel foi capaz de reviver graças a isso, e foi capaz de recuperar sua vida completamente, graças à natureza divina da Camuy. Hefesto conta que com a Camuy de Zeus, as que tem desde os tempos antigos, a Camuy do Sol de Hélio, a Camuy de Atena e de Abel, já estão com 5 das 12 armaduras lendárias. As demais despertaram de seu sono e sentem o cosmos de seus guardiões. Agora, Hefesto ordena que as Camuys do Olimpo voem até seus detentores, os escolhidos por Zeus. Como estrelas cadentes, as Camuys partem do céu a diferentes lugares. 2 delas chegam ao cemitério dos deuses, em Trange. Finalmente, o imperador do mundo dos mortos vestiu sua Camuy após milhares de anos. O grande poder das Camuys ressuscitaram os deuses que caíram. O imperador dos oceanos também recebeu a vontade do Cosmo e de Zeus. São as Camuys de Hades e Poseidon. Sei e Shiryu observaram os Camuys se tornarem a seus verdadeiros donos. Porém, 2 delas permaneceram no Olimpo, diante dos 2 cavaleiros. Hefesto revela que o significado daquelas Camuys permanecerem lá é porque seus guardiões oficiais, escolhidos desde a Era Mitológica, também estão naquele lugar. Os guerreiros lendários possuem o destino de receber uma Camuy, e a prova está diante dos olhos de Pégaso e Dragão. Sei e Shiryu compreendem as palavras de Hefesto. As urnas com as Camuys se abrem. A luz de diversas cores emergiu das caixas das Camuys e cobriram os corpos de Sei e Shiryu. Seiya veste a Camuy de Pégaso e Shiryu veste a Camuy de Dragão. Na Terra, 2 Camuys chegam ao Japão. Shun sente um Cosmo chamando. É o mesmo que já sentiu antes. Ele encontra Yoga. Andrômeda pergunta o que seu amigo faz naquele lugar. Yoga acredita que está lá pelo mesmo motivo de Shun. O Cosmo chamou até lá. Nesse momento, eles se assustam. Surgem 2 caixas parecidas com as armaduras. No entanto, podem sentir um gigantesco Cosmo. Elas emitem uma luz diferente. O inimigo surge. Ele acredita que os 2 jovens são os donos daquelas Camuys. Ele se apresenta. É um dos mais poderosos entre os 12 deuses do caos. É o general do exército do caos, Nazca de Micenas. Ele tem ordens para acabar com todos os guerreiros do Cosmo que possuem uma Camuy, até que não sobre mais nenhum. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe
Comenta a hashtag Kamui. Muito obrigado!